Sim. Olá a todos, boa tarde. Para quem não me conhece, embora eu já tenha vindo a fazer vários lives neste tempo de isolamento social, o meu nome é Ivone Cruz, sou proprietária do Link Cowork and Business e freelancer na área do apoio a projetos. Hoje decidimos fazer o live mais cedo, também um bocadinho pela disponibilidade do Rui, eu tento sempre me adaptar às disponibilidades. O Rui é coach e é dentro desse âmbito que hoje vamos, no fundo, falar de como sair mais fortes desta pandemia e deste isolamento social. Eu posso fazer aqui uma contextualização breve sobre o Rui. O Rui também já nos conhecemos há algum tempo, trabalhamos juntos também dentro do âmbito de outros projetos, e apesar de o Rui ser formado em Engenharia Informática, ele tem uma frase aqui que o define: o meu sonho é ajudar 1 milhão de pessoas a terem a vida dos seus sonhos. Portanto, é dentro deste âmbito do coach que vamos falar durante uma hora. E pedia-te a ti, Rui, então, que te introduzisses, que falasses um bocadinho sobre a tua formação e sobre esta vocação e formação, ao mesmo tempo. Tu tiraste bastantes formações para poderes operar dentro desta área. Portanto, gostava que te contextualizasses. Bem-vindo. Ok. Para já, boa tarde. Olá, Ivone. Mas, assim, desta vez um bocadinho mais à distância. Normalmente estamos de falar presencialmente, mas pronto, hoje será assim. E para além de nós estarão, esperemos nós, muitas pessoas a ver. Ora bem, o que é que eu te posso dizer um bocadinho do meu percurso? Se é verdade, eu sou engenheiro informático de formação. A minha carreira fila toda na área de IT, tanto tecnologias, desde programador até vice-presidente e de uma empresa tecnológica. Portanto, o que é que eu descobri nos últimos anos da minha carreira, embora eu achasse sempre que me definia a fazer qualquer coisa, tinha sucesso e conseguia atingir aquilo que eu pretendia. Agora, claramente sentia falta de mais alguma coisa. E aquilo que eu fiz, e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, foi o meu caminho para descobrir o meu próprio propósito. E o que eu descobri foi que o que eu gosto, e aquilo que eu sou e quem eu sou no meu melhor e porque é que eu gosto de fazer o que faço, é quando eu estou a ajudar os outros a atingir os seus sonhos. E sempre que eu fazia algo em todas as empresas por onde passei e todos os momentos em que eu me sentia realizado durante aquele percurso, foi exatamente no momento em que eu olhava para algo que era atingível ou inatingível naquele caso, conseguir atingir e realizar esse sonho dos outros. Um bocadinho, muitas vezes, mais do que os meus sonhos na altura, eu vivia muito na realização dos sonhos dos outros. Olhar, por exemplo, quando me juntei à última empresa que tive, que era uma startup, na realidade o início de tudo aquilo foi ajudar o sonho do fundador original, que era o João, a atingir o mercado internacional e a internacionalização. Quando conseguimos fazer isso e quando conseguimos atingir um patamar de estabilidade, foi também o momento em que eu achei que era o momento de seguir os meus sonhos e realizar os meus sonhos pessoais. Portanto, um bocadinho do que vamos falar aqui hoje também, nesse momento decidi que fiz um bocadinho um período de sabática, de saber um bocadinho como é que eu gostaria de me introduzir no mundo a ajudar 1 milhão de pessoas, porque como é óbvio nós sabemos que isto não é um caminho único, não há um caminho linear, nunca é igual para 2 pessoas e nós temos que fazer aquilo que nós gostamos e que nos apaixona e que nos move todos os dias para seguir o caminho. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus clientes, vocês devem escolher aquilo que, não desejando isso a ninguém, mas que, sim, se vocês tiverem que estar 3 meses sem ver o sol, tiverem que acabar com as vossas namoradas ou mulheres, tiverem que deixar de ver a vossa família, é isso que vocês querem fazer. Porque isso é aquilo que vai nos dar aquele alento para perseguir nos momentos de dificuldade, e que são muitos, e nos momentos de desalento, de dificuldades, de falta de ânimo, é essa força interior e essa paixão que nos vai mover. Pronto, o que é que eu fiz para chegar lá? Descobri que realmente coach era uma das coisas que eu gostaria de fazer, era ajudar as pessoas a guiá-las a atingirem os seus sonhos e percebi que a melhor maneira de o fazer era tornando-me um coach de excelência nesta área particular. Decidi fazer formações e algumas certificações internacionais
procurei sempre as pessoas que me inspiraram a mim e que me deram também a mim o alento para seguir esta carreira de coach. E, portanto, fiz formações com o Ajit Nawalka da Evercoach, fiz formações com o Robin Sharma, com o Jim Quick, desculpa. Fiz também formações na área de programação neurolinguística, porque tem muito a ver, como estávamos a falar há bocadinho, ou vamos falar também sobre isto, do consciente e do subconsciente, e a programação neurolinguística trabalha muito a este nível, e eu quis-me munir de todas as ferramentas capazes de ajudar os outros a chegar onde eles querem chegar. Muito bem. A verdade é que tu falaste aí várias vezes na palavra dificuldade e é isso que neste momento também acaba por nos trazer um bocadinho cá. Estamos todos, à sua forma, a lidar com uma situação diferente, não é? Uma pandemia que nos deitou para um isolamento social, que é, de alguma forma pode ter até acabado com o sonho de algumas pessoas, por estarem a iniciar projetos, ou por estarem a acompanhar ou a desenvolver o seu próprio projeto e terem ficado ali meio interrompidas, estando agora numa fase, eventualmente, de se reinventarem. Portanto, tu, enquanto coach, o que é que tu poderias dizer às pessoas para que elas não vão abaixo e, ao mesmo tempo, também não se acomodem ao facto de estarem em casa, sem uma rotina normal? Portanto, o que é que um coach nesta altura, quando alguém o procura, o que é que um coach lhe diz? É tipo, esquece lá isso e avança. O que é que tu dizes aos teus clientes? Como é que tu trabalhas esta parte? Na realidade, não desistas. Diz? Do não desistas, como é que tu trabalhas essa parte, não é? Porque é muito mais fácil, eventualmente. Nós vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Eu acho que carece de eventualmente termos aqui dedicar um bocadinho de tempo, mas na realidade há algo que norteia todo o meu trabalho e tem a ver com o atingir dos objetivos. Os sonhos muitas vezes prendem-se com algo que nós podemos de alguma forma tornar tangível. Como estavas a dizer, há muitas pessoas que neste momento tiveram que de alguma forma sentir um revés naquilo que é a realização dos seus projetos, na realização dos seus sonhos, na realização dos seus objetivos de vida. O que muitas vezes acontece é que nós trabalhamos com base naquilo que é uma visão finita da nossa vida. E da nossa vida, quando digo vida profissional, digo vida pessoal. Okay? São os dois, se quiseres, as duas áreas da nossa vida que, na realidade, nós muitas vezes vivemos com base no este ano, não é? Agora estamos a viver, eu tinha o objetivo deste ano fazer qualquer coisa, e para além, eu não estou a falar sequer das resoluções de ano novo, não é? Que é um outro paradigma muito interessante, que dura normalmente 1 mês a 3 meses, mas quando são 3 é uma boa duração, mas que normalmente tem a ver com isto. E o que acontece? As pessoas tipicamente começam-se neste momento todas a sentir frustradas, porque na realidade os objetivos que elas tinham definido para este ano, para este trimestre, para este semestre, estão a sofrer um grande revés e, portanto, elas começam-se a sentir frustradas com a capacidade de dar resposta a algo que elas já não vão conseguir corrigir. Eu gosto muito de trabalhar com objetivos a longo prazo, 10 anos no mínimo ou mais. Porquê? Porque, repara, isto é um período que vai passar. Estamos a falar de 2, 3, 6 meses, seja o que for. Em 10 anos é um período curto e que vai representar algo que, sim, é um revés, mas vão haver outros reveses ao longo do tempo. E se nós não tivermos a resiliência de resistir a reveses que venham a existir, então os nossos objetivos, os nossos grandes objetivos, não vão ser atingidos. Porque não é, repara, ninguém sonha, sei lá, vamos imaginar, fazer 100 mil euros de faturação no primeiro trimestre. Esse não é o sonho, não é? Isso é um objetivo intermédio para chegar a algo maior. Algo que transcende aquilo que a pessoa está na realidade ali a executar ou a fazer. E neste momento é isso que nós temos que olhar. Isto é um revés, como vão existir muitos. Vão existir momentos em que o mercado vai sofrer crises económicas. Vão haver
momentos em que há falta de clientes por algum motivo, seja o que for, porque o tipo de projetos são diferentes. Na nossa vida pessoal, vai haver momentos em que a nossa carreira, por algum motivo, a empresa onde nós estamos está a sofrer dificuldades e, portanto, nós não vamos ser promovidos e não vamos passar para a carreira X ou Y, etc. E, portanto, não vai ser este momento que vai definir o nosso sonho. Este momento vai ser um revés. E aquilo que eu acredito é que se nós tivermos o mindset correto para o ultrapassar, como todos os outros, sairemos mais fortes, como todos os outros momentos de aprendizagem. Se usarmos estes momentos como momentos de aprendizagem e não como momentos de derrota, como momentos de nos atirar abaixo, como momentos de ficar desapontados, desanimados, de atirar a toalha ao chão, mas sim o contrário, de dizer, não, eu agora tenho um momento para me elevar, tenho um momento que posso dar o passo à frente, tenho um momento em que eu posso ir além. Como há uma frase muito engraçada que eu gosto de usar muitas vezes, que é do Henry Ford, e que por acaso partilhei ontem até na minha página do Facebook, na página profissional, que é: quer acreditemos que somos capazes ou que não somos, é verdade. Okay? E isto é apenas a nossa capacidade de acreditar. E aquilo que eu digo sempre, e estavas a perguntar o que é que eu digo que as pessoas têm que acreditar. Elas têm que saber e querer dentro do seu ser, por isso é que eu dizia há bocadinho, se querem ao ponto de, quando forem ficarem sozinhos, quando tiverem sem ver o sol, se ainda continuam a querer. Porque isso vai ser a diferença entre nós sobrevivemos a estes momentos, e como estes existiram outros ao longo do nosso caminho de 10 ou mais anos, ou a diferença de ficarmos para trás e não realizarmos os nossos sonhos e nos acomodarmos com aquilo que nos é dado. Repara que muitas vezes nós vivemos muito o paradigma da sociedade e aquilo que nos é imposto, não é? Como sendo correto ou incorreto, o que nós devemos ou não devemos fazer, o que está alinhado ou não alinhado com o que a sociedade espera, e isto vem desde a formação que os nossos pais nos dão, as escolas, as universidades, as empresas, os empregos. Portanto, está tudo muito mais preocupado em formatar pessoas para executar um determinado conjunto de tarefas sem questionar muito, portanto, acreditando que aquilo é o caminho certo, do que necessariamente olharem para dentro e olharem para os seus sonhos e acreditarem que são capazes de os realizar. Só assim nós seremos capazes de estar em paz e em harmonia connosco mesmos, só assim nós seremos capazes de procurar a nossa felicidade, só olhando para nós. E, portanto, quando as pessoas chegam para mim neste momento, e chegam até mim neste momento e estão desanimadas, aquilo que nós começamos a trabalhar sempre é: então, quais são os teus sonhos? Ok, então agora vamos perceber o que é preciso fazer hoje para atingir os teus sonhos daqui a 10 anos. E há sempre coisas que possamos fazer hoje, independentemente do que estamos a viver hoje. Repara, as pessoas neste momento, muitas delas têm tempo, coisa que não tinham antes. Porque mesmo que estejam em teletrabalho, a maioria delas hoje poupa o tempo de deslocação para o trabalho, etc., ir buscar os miúdos à escola, nem que seja poupar 1 hora por dia, que seja, é 1 hora que eles podem investir no desenvolvimento pessoal. Podem tirar um curso, podem ler um livro para desenvolver algo que queiram, aprender uma competência, seja gestão, seja marketing, seja, depende do que as pessoas quiserem fazer. Seja meditação, porque pode ser desenvolvimento pessoal, não tem que ser só desenvolvimento profissional, certo? Portanto, todas estas coisas são extraordinárias para se aproveitarem neste momento e sairmos um bocadinho mais fortes no sentido interior, mais fortes, mais capazes para enfrentar o que aí vem. E, portanto, quem estiver hoje com o revés de, por exemplo, não conseguir levar o seu projeto de startup avante, pode fazer usar este momento para reavaliar aquilo que tem para fazer, para reaprender um conjunto de competências que nós temos que fazer. Porque, repara, eu sei disto porque passei isto pela minha startup. Quando a máquina está a mexer, nós não temos tempo para nada. não há. E nós muitas vezes até dizemos: agora dava mesmo jeito aqui um tempinho só para nós reorganizarmos aqui a empresa, para voltarmos a pôr aqui os processos em ordem, para perceber o que é que nós precisamos de fazer, precisamos fazer aqui um fine tweak ao produto para entrar melhor no mercado. Não estamos a ter tempo para responder a tudo, porque é normal, porque é assim que as startups funcionam, em avalanche. E claro que nós vamos prosseguindo e vamos conseguindo e vamos ultrapassando. Quem neste momento tiver a resiliência para olhar para isto e dizer assim: isto é uma oportunidade de eu fazer o
limpar a casa, de fazer aquilo que eu não tive tempo de fazer até agora e fazê-lo, quando seguramente voltar tudo à normalidade, essas pessoas vão estar mais fortes, vão estar mais capazes de enfrentar o que aí vem, em relação à sua concorrência vão estar claramente mais capazes, e nós, como pessoas individuais, estaremos mais capazes de enfrentar os duros momentos que aí vêm, porque também não vão ser fáceis para todos nós. É que eu estava a ouvir, claro, com muita atenção e a pensar que tu trabalhas com um mercado específico ou pelo aquilo que eu estou a perceber, as startups são um mercado com quem tu trabalhas com mais frequência. Estou certa? Também, ou seja, trabalho muito o meu target principal, porque tem muito a ver com esta questão do sonho, ou são startups, ou empresas que estão a querer catapultar-se para um nível diferente. Ou seja, cresceram até um determinado ponto, estão estáveis, mas têm o sonho de ser algo diferente. Nem sempre, muitas vezes, é só maior, é serem algo diferente. E pessoas igual. Portanto, neste momento é mais assim. Porque ocorre-me também que hoje em dia, portanto, muitas das pequenas e médias empresas têm preocupações que vão para além do desenvolvimento da sua própria empresa. Ou seja, muitas destas empresas acabam por ser empresas familiares, o marido, a esposa, muitas vezes os familiares, todos juntos. Portanto, quando uma crise destas bate, atinge a família no seu todo. E parar, porque realmente passam a ter mais tempo, mas também passam a ter mais preocupações. Parar para pensar na forma de se reinventar, de se reestruturar, de aproveitar realmente uma parte desse tempo para se formarem mais. Portanto, isto são realidades que podem servir perfeitamente na área das startups, na área do desenvolvimento de empresas tecnológicas ou empresas que já vêm com essa bagagem, mas para uma boa parte, e eu acredito que seja uma grande parte das empresas, isto são realidades que não se encaixam muito bem. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, ponto número 1, eu acho que muitas vezes o problema e atenção, mais uma vez, isto não há, espero que isto não soe mal e que não venha a ser interpretado como quase uma crítica, que não é, pelo contrário. O nosso problema maior do nosso tecido empresarial a todos os níveis vem mais uma vez daquilo que é a nossa formação e aquilo que nos é ensinado e explicado e que nos é dito que é assim que deve ser. E, portanto, muitos de nós, quando temos um projeto e quando temos uma empresa pequena, grande, seja o que for, tem esta visão igual, que é, eu estou a ver a minha empresa agora, ok? E, portanto, eu estou a ver a empresa para satisfazer as minhas necessidades. Eu vou aqui abrir uma pequena empresa para satisfazer as minhas necessidades de rendimento e, portanto, isto vai-me servir para pagar o meu ordenado, se calhar da minha mulher, e com isto sustentar a minha família e ter alguma independência, não ter que depender de outros, não trabalhar para conta de outra, etc, etc. E tudo isto é extraordinário. E, portanto, o que é que acontece? Mas nós não olhamos àqueles planos a 10 anos. Nós não olhamos para aqueles objetivos a 10 anos. E repara, quando eu trabalho e defino objetivos a 10 anos, nós definimos 5 objetivos. E esses 5 objetivos têm como principal objetivo é diversificar um bocadinho aquilo que as empresas, neste caso, devem contribuir ou fazer. E, portanto, não deveríamos estar a olhar exclusivamente para satisfazer, se calhar, as nossas necessidades do dia-a-dia, ponto número 1. E com isto não me levem mal, por isso é que eu estou a dizer, não quero ser mal interpretado, pelo contrário, porque é isso que eu acredito, que muitas vezes é a necessidade e é extraordinário que as pessoas o façam. Eu sou fã incondicional dessas pessoas, porque saem da zona de conforto, dão-se ao trabalho de criar uma empresa, de trabalhar por ela todos os dias, que muitas vezes essas empresas são para servir a população e, portanto, são pessoas extraordinárias, de um valor extraordinário, de um coração extraordinário. Agora, claramente este é o momento para olhar para nós e para, se calhar, nos reinventar um bocadinho. Como tu sabes, muito do que eu faço
é trabalhar soluções fora da caixa, é pensar um bocadinho diferente do que as pessoas estão habituadas a fazer, olhar para a realidade e desconstruí-la de forma a como é que nós podemos, de alguma forma, reinventar-nos e fazer isto de outra maneira. Só assim é que nós vamos conseguir catapultar-nos para sítios diferentes. Como eu digo, eu trabalho muito os sonhos impossíveis. Portanto, o sonho impossível só é impossível hoje porque nós estamos a fazer como estamos a fazer. Porque se continuarmos a fazer assim, vai continuar a ser impossível. Portanto, nós só vamos conseguir fazer diferente se também mudarmos um bocadinho a forma de fazer as coisas. Se também pararmos para refletir sobre como temos feito e o que podemos fazer ligeiramente diferente muitas vezes, porque muitas vezes não é fazer radicalmente diferente, não é fechar a empresa e fazer outra coisa, não é mudar de ramo de operação, nada disso. Muitas vezes é ajustar aquilo que fazemos para que tenhamos outro tipo de liberdade em relação àquilo que são as nossas desculpa, estamos a usar a palavra em inglês, os nossos revenues, o nosso entrada de dinheiro, não é? Portanto, e muitas vezes isso vai ajudar a que este diferencial entre agora, que as empresas não têm rigorosamente nada para fazer, e eventualmente encontrarem uma solução alternativa que as permitam, de qualquer forma, manter a empresa viva e superar este momento com bastante dificuldade, como é óbvio, mas superá-lo, e a seguir catapultar esse novo método de trabalho para complementar aquilo que já faziam antes. E com isto, ficarem mais fortes, ficarem diferentes e terem uma plataforma diferente, que claramente quando vier uma outra crise, porque virá outra crise, eles terão outra base de sustentação. Essa crise será muito menos penosa do que esta poderá estar a ser. Essa crise virá e aligerará muito mais por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa vai estar mais preparada porque já se preparou para crises no momento anterior, mas também porque tiveram um mindset diferente e naquela crise vão ter outra vez esse mindset, vão se relembrar, porque a ideia é continuar a ter este mindset diferente e vão chegar a esse momento e o impacto será menor. Claramente, porque vão conseguir reinventar-se de alguma maneira naquele momento, dadas as circunstâncias que existirem na altura. Estamos a falar sobre o propósito. Estava-te a dizer que, na realidade, qual é o fundamental? Estava-te a dar o meu exemplo. Portanto, o meu exemplo o meu propósito é ajudar as pessoas a encontrar o caminho nelas para atingirem os seus sonhos impossíveis. E, portanto, como tu percebes, isto tem tudo a ver com aquilo que falámos há bocadinho, porque é que eu faço o que faço e porque é que eu levei este caminho e onde é que eu quero chegar com a minha carreira. E, como tu tinhas dito no início, ao arranque, o meu sonho é tocar 1 milhão de vidas e ajudá-las a mudar a sua vida e atingir os seus sonhos. E isto só faz sentido porque eu percebi e tomei consciência do meu propósito, porque eu entendi porque é que eu quero fazer o que quero fazer. E quando tu tomas consciência disto, de repente tudo muda à tua volta. Porque repara, aqueles pontos que eu tinha percebido que era, mas porque é que eu não me conseguia sentir realizado naquilo que eu fazia antes, tendo sucesso, ou seja, atingindo todos os objetivos a que me definia, tendo a capacidade de progredir na carreira, de fazer coisas diferentes, e nunca me faltou oportunidades de fazer coisas diferentes, nem oportunidades de trabalho, nem nada disso. O que acontecia era que, onde é que eu consegui depois fazer, retrospectivamente, a minha análise foi, sempre que havia algo em que eu poderia ajudar os outros a atingir os seus sonhos, eu sentia-me extremamente realizado. Eu sentia que estava realmente a fazer aquilo para o qual eu estou desenhado para ser. E qual era a diferença? Eu estava a fazê-lo de forma consciente. Inconsciente. E, portanto, de vez em quando acertava com o martelo no prego, outras vezes não. Ou a maioria das vezes não. Deste momento, o que eu posso fazer, e foi essa tomada de consciência para mim, eu posso fazê-lo consistentemente, de forma consciente. Sempre que eu estou a entrar num projeto novo, sempre que eu me é desafiado a alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é pôr os meus binóculos do propósito e isto alinha com o meu propósito, sim ou não. Se não alinha, então não vale a pena estarmos a perder tempo, porque vai ser um esforço, eu não me vou sentir realizado, não me vou sentir satisfeito, não me vou sentir que estou a ganhar com isso também para mim e, portanto, não vou conseguir dar o meu melhor para ajudar os outros. Ok? Quando falas em ajudar os outros, no fundo, portanto, tu quando recebes um cliente, recebes toda a sua história, toda a sua envolvência, é um conjunto de coisas, não é? É um conjunto de características pessoais e profissionais. Como é que tu levas as pessoas a atingir os objetivos delas, a estabelecerem o que tu determinaste, os big goals? Como é que tu fazes isso? Claro.
Olha, o primeiro passo é este, ou seja, é tomarmos consciência de porque é que fazemos o que fazemos, qual é o nosso propósito, porque isso ajuda-nos depois a nortear não o passado, mas sim o futuro, ok? Porque isso ajuda-nos a olhar para a frente e dizer assim, não, nós vamos fazer isto porque é isto que faz sentido, ok? Ponto número 2 é os tais Big Five, ou seja, trabalhar à volta desses 5 grandes objetivos de vida a longo prazo e que com isso, combinado com o nosso propósito, já nos começa a apertar a malha no sentido de ter algo que nos vai permitir perceber para onde é que nós teremos que caminhar. Como parte do trabalho do propósito, nós definimos também como as pessoas são. E atenção, esta parte do propósito é um bocadinho mais científica do que propriamente aqui um bocado de encontrar um propósito de vida, não é uma coisa espiritual, não é uma coisa esotérica, é uma coisa clara, muito objetiva, é um trabalho muito prático, muito científico e que nos leva a detectar quem a pessoa é no seu melhor. E como parte, para além do nosso propósito, também vêm os nossos comos, ou seja, como nós somos no nosso melhor. Voltando só aqui um bocadinho ao meu exemplo, o que me acontecia muitas vezes é que toda a gente me dizia que eu era ultra otimista. Sim, tu és sempre muito otimista, tu és sempre demasiado, só vejo muito cor-de-rosa, nunca vejo nenhum problema, para ti nunca há problemas nenhuns. E eu, sempre toda a minha vida fui reprimindo o meu otimismo no sentido, sim, realmente, se calhar eu sou excessivamente otimista, se calhar eu devia ser um bocadinho mais pessimista, se calhar eu devia olhar mais para os problemas e ver problemas de outra forma, não é? E outra coisa também era, quando começávamos especialmente em empresas, né, quando trabalhava em brainstorming, a maioria da pessoa começava, pronto, lá vais tu com as tuas ideias palermas. E aquilo parecia que começava a haver assim umas ideias um bocado idiotas. O que é que acontece? Hoje que tomei consciência, 2 dos meus comos são pensamento positivo e ideias fora da caixa. Isto combinado com o meu propósito, que é de realização de sonhos impossíveis, começas a ver como é que isto tudo se começa a juntar, não é? Ou seja, eu só vou conseguir realizar sonhos impossíveis se eu acreditar vivamente que há luz ao fundo do túnel. Se enquanto todos os clientes que chegam até mim vêm muitas vezes desiludidos ou desamparados ou vêm desanimados, mas muitas vezes vêm desanimados porque não veem a luz ao fundo do túnel. Eles sabem mais ou menos onde queriam chegar, mas não conseguem ver a luz ao fundo do túnel. E muitas vezes é com soluções fora da caixa, com soluções alternativas, que nós vamos conseguir chegar a esses sonhos impossíveis. Portanto, é esta combinação que muitas vezes nos ajuda a catapultar para outros patamares. Agora, claramente que cada pessoa tem que fazer o seu percurso de transformação. Como tu me perguntaste muito bem no início, eu também fiz o meu período de sabática. Eu na altura não conhecia muito bem este mundo do coaching e, portanto, filo um bocadinho a pulso e mais tarde descobri pessoas que me ajudaram, mas, como já falámos no início, mas que na realidade foi um trabalho um bocadinho a pulso e que poderia ter sido muito mais acelerado se eu tivesse começado a trabalhar com estas pessoas com quem trabalhei e que reconheço e que me inspiram todos os dias. Tinha acelerado muito mais o meu processo e, portanto, o que é que faz? Faz com que nós olhemos para o nosso eu hoje, como é que eu estou hoje, como é que eu sou hoje, onde é que eu quero chegar, qual é o meu grande sonho, onde é que eu gostaria de chegar e o que é que me falta para lá chegar. E nós vamos trabalhar este gap, portanto, esta diferença entre o que eu sou hoje e o que eu preciso de ser para realizar os meus sonhos que eu tenho. E é esse trabalho que fazemos em conjunto, é a definição ou redefinição da pessoa, e por isso é que eu dizia que estes momentos que vivemos agora são extraordinários para nós nos podermos catapultar para o sítio onde nós queremos estar, porque vão-nos permitir desenvolver aquilo que nós ainda temos que desenvolver, adquirir competências que nós não tínhamos neste momento e olhar para a pessoa que nós precisamos de vir a ser e crescer para lá chegar. Eu costumo dizer que os objetivos eu defino-os a 10 anos, mas podemos atingir em 1, 2, 3, 4, 5, fantástico. Nós não precisamos de esperar 10 anos para atingir os sonhos. O objetivo é como é que a pessoa se vê a um longo prazo. Porque, repara, o que é que acontece, nós já falámos um bocadinho sobre isto e às vezes eu brinco um bocado com esta parte, mas o que é que acontece no dia 31 de dezembro de todos os anos? Nada, rigorosamente nada, não passa nada. Além de uma festa, as pessoas bebem champanhe, comem passas e não sei o quê, mas na nossa vida não acontece nada. Não aconteceu nenhum evento extraordinário que mudasse a nossa vida para o dia 1 de janeiro. Portanto, dia 1 de janeiro a nossa vida continua exatamente como estava antes. E é por isto que eu gosto de viver estes sonhos a longo prazo, que é para as pessoas não desanimarem só porque tiveram um momento de revés, como por exemplo está a acontecer agora.
e aproveitarem estes momentos para nos fortalecermos e dizer assim, epá, sim, se eu não posso fazer isto, eu vou poder fazer aquilo, porque o meu objetivo eu sei qual é. E claramente só estou a avançar noutros pontos que não estaria a avançar agora, se calhar estaria a fazer outras coisas, mas agora estou num processo de maior crescimento pessoal, porque não consigo fazer todo o outro trabalho que me obriga a estar fora de casa. E, portanto, então vou crescer pessoalmente e vou ganhar a talhar caminho para chegar mais rápido onde eu preciso de estar para ser quem eu preciso de ser. A questão, obviamente, à medida que tu vais falando, vão fazendo aqui umas luzes sobre aquilo que eu entendo também que pode ser esclarecedor para as pessoas, porque quando tu falas em ajudar as pessoas a alcançar objetivos, a estabelecer algumas metas curtas, longas, falamos também de disciplina, na verdade, não é? Porque julgo também que muitas vezes esse apoio, o apoio que tu podes dar enquanto coach, para além de estar baseado na tua experiência profissional, e essa experiência profissional que tu tens é vasta e serve como base e como motor também de apoio, através da experiência, que é extremamente importante, mas muitas vezes assistimos a pessoas que um dos seus maiores problemas é não serem disciplinadas, portanto não saberem obviamente com clareza qual é o seu propósito, mas não terem método. Entras muito aí na parte de ajudar Também. as pessoas a ter uma nova metodologia de trabalho e de análise pessoal e profissional? Sim, olha, deixa-me então dizer-te o que é que para mim, quais são os pontos que costumamos trabalhar. Ponto número 1, nós já fomos falando um bocadinho ao longo de toda esta conversa, é o nosso mindset. Começamos por aí, por aquela frase que é, quer tu aches que és capaz, quer tu aches que não és, é verdade. Portanto, não há nada que seja negativo ou positivo, é aquilo que é e aquilo que tu acreditas que é. E, portanto, é nesta base que nós temos que começar a trabalhar, é no mindset, é as pessoas acreditarem que são capazes. Há dois tipos de mindset. A maioria de nós vive num mindset fixo, e isto não é negativo para ninguém, toda a gente é assim. Eu luto todos os dias para sair de um mindset fixo, para combatê-lo, portanto, mesmo eu tenho essa dificuldade, porque é assim mesmo, não é? O que é que o mindset fixo nos diz? É o nosso cérebro a funcionar no seu melhor. O nosso cérebro adora estar na zona de conforto, adora fazer rotinas que ele conhece, adora fazer coisas que não lhe deem muito trabalho. E, portanto, ele rotina numa determinada maneira e gosta de estar naquela zona de conforto. E depois vem o nosso ego. E o nosso ego também gosta de estar na zona de conforto, também gosta de ser massageado e gosta de chegarmos ao emprego e toda a gente dizer, epá, és o maior, sim senhora, espetacular, epá, que tiveste uma ideia genial, fantástico, não sei como é que tu consegues fazer isto todos os dias. Isto só é possível se nós estivermos num sítio em que nós não somos... estimulados. Em que somos, não é? Portanto, em que estamos na medianidade. Porque se nós sairmos daqui e nos pusermos à prova e ao desafio, o que nós vamos encontrar é, eu não sei. Epá, não sei. Eu realmente não faço ideia. Ideias espetaculares, vamos ter que pensar nisso, não é? E tu dás este passo para dizer assim, eu não sei onde quero chegar, é um dos primeiros trabalhos que nós fazemos, não sei como lá chegar, perdão, é um dos primeiros passos que nós damos, é entrar neste mindset de crescimento, é entrar no momento em que nós éramos crianças, em que nós adorávamos tudo, devorávamos informação, queríamos aprender tudo, queríamos ver tudo, queríamos saber tudo. E nós perdemos isso ao longo dos anos, porque nos vai sendo, mais uma vez, incutido que esse é que é o caminho, é aprender algo e tornarmos especialistas nisso e sermos muito bons naquilo e não saímos dali. Mas porquê? Não é? A nossa vida não é limitada. O nosso cérebro está desenhado biologicamente para sobreviver ao nosso corpo. E, portanto, ele próprio é elástico. Está sempre em evolução. Contrariamente ao que as pessoas pensavam há uns anos atrás, está estudado cientificamente, que é assim que funciona. Portanto, nós temos que ter a crença, e isto é uma parte de acreditar nós, e é o primeiro trabalho que nós temos que fazer, é nós acreditarmos que somos capazes. Que nós acreditarmos que somos nós que temos a decisão
de acreditar, chegar lá ou não chegar lá. E a diferença, muitas vezes, do que é impossível é porque nós nunca tentamos. Não é necessariamente porque é realmente impossível, é impossível porque nunca foi tentado, nós nunca experimentámos fazer nada disso. E, portanto, sair desta zona de conforto, em que o nosso cérebro tanto gosta de nos colocar, em que o nosso ego tanto nos gosta de colocar, e colocamos numa zona de desconforto. E repara, eu também já passei por aí, é normal, porque à medida que tu vais crescendo, evoluindo no teu passado, na forma do mindset fixo, o que as pessoas olham és o especialista. Portanto, quando tu és confrontado, de repente sentes-te ameaçado, dizes, espera aí, isto não está aqui a bater bem, e respondes mal, não é? Respondes, atacas, contra-atacas com todo o teu conhecimento, e de repente até estava ali uma ideia genial, e tu esmagaste essa ideia só porque te sentiste ameaçado. Ao invés, no mindset de crescimento, a nossa posição tem que ser sempre, diz-me mais sobre isso. Explica-me lá porque é que eu não sei o que estás a dizer. Então deixa-me pensar um bocadinho sobre isso. Realmente, se calhar, podes ter alguma razão e ir investigar. Okay? Sair da nossa zona de conforto. Há um paradigma psicológico que tem a ver com isto, que é tudo o que nós damos como excelente, a partir de um certo momento torna-se normal. Então, por exemplo, o nascer ou o pôr do sol, não interessa, acontece todos os dias, uma vez por dia, cada um dos dois, não é? São momentos de extraordinária beleza, são lindos, lindos, lindos. Se acontecesse uma vez por 100 anos, toda a gente parava para ir ver. O mundo parava, de certeza, era extraordinário, vamos parar para ver o pôr do sol. De tão extraordinário que é. O problema é que as pessoas habituam-se e dão aquilo por adquirido e, portanto, perdem aquela vontade de admirar o que é extraordinário, de admirar o que há de bonito e os momentos de bonito que a vida tem. E, portanto, deixam de ter esta visão de que podem e devem desenvolver-se e crescer. Portanto, este é o primeiro ponto, mindset. Nós temos que mudar do mindset fixo para um mindset de crescimento. Isto é uma luta diária. Nós temos que estar continuamente a avaliar e dizer assim, estou a entrar no fixo, então tenho que mudar. Okay? Pôr-me à prova. Olhar para há uma teoria que é o Disruptive Learning, que diz o seguinte, é muito simples, que é, se tu acreditas numa determinada vertente, seja ela qual for, então vais estudar a vertente contrária, a fundo, ok? E o que é que isso te dá? Dá-te uma visão alternativa, porque uma coisa é, se eu acreditar em algo e ler livros sobre aquilo que eu acredito, ver podcasts sobre aquilo que eu acredito, seguir pessoas sobre aquilo que eu acredito, eu só vou reforçar as minhas ideias, ok? E vou-me manter naquelas ideias. Ao passo que se eu for, não é olhar para o que os outros dizem, mas é estudar o que os outros acreditam. Ou seja, é um bocadinho diferente. Não é ir dizer, que alguém está-me a dizer que eu sou isto ou aquilo e, portanto, eu vou, sim senhor. Não é. Então, mas porquê é que a pessoa está a dizer aquilo? E eu vou estudar o caminho daquela teoria. Essa teoria vai fazer duas coisas. Se aquilo que eu acredito é realmente verdade, vai reforçar aquilo que eu acredito. Mas vai-me dar caminhos alternativos que até agora eu nunca tinha pensado. E vai-nos permitir dar saltos quânticos para sítios diferentes. Portanto, é acreditar em fazer diferente, este mindset de voltar a ser uma criança e ter vontade de aprender, que nos vai catapultar para sítios diferentes. E um segundo ponto é aquilo que eu considero ultra importante, que é a nossa rotina diária. A forma como tu dizias há bocadinho, muitas vezes nós tornamos desorganizados porque não nos organizamos. E muitas vezes dizem, sim, mas eu tenho que fazer isto, aquilo. Sim, então, criem uma rotina, criem uma agenda onde incluam os vossos momentos pessoais, onde incluam os vossos momentos de crescimento pessoal. Como exemplo, mais uma vez, eu gosto de dar os meus exemplos para que as pessoas também percebam. Eu antigamente acreditava profundamente que era um notívago. Ok? E, portanto, olha, estão aqui a dizer que não dá para partilhar o nosso link. Consegues colocar aqui, se calhar, no chat e as pessoas depois possam partilhar? O link é partilhado diretamente da página do Facebook. Eu posso ir daqui, abro aqui a página do Facebook e meto aqui o link interno. Pronto. Mas sim, eu já faço isso, podes continuar. Ok, pronto. E o que acontece, voltando aqui, eu pensava que era o seu notívago, que eu acordava, eu funcionava muito bem a acordar tarde, porque não conseguia acordar cedo, e funcionava muito bem a trabalhar à noite, que era quando toda a gente estava a dormir e eu estava sossegado e funcionava extraordinariamente bem. Isto foi um bocadinho, lá está, aquelas ideias pré-concebidas dos mindset fixos
que nós metemos na nossa cabeça e que tem muitas vezes a ver com a forma como nós fomos crescendo ou fomos evoluindo, e porque queríamos sair à noite, e porque queríamos estar com os nossos amigos à noite, e porque não sei o quê. Então à noite é que é bom, durante o dia é para estudar, não sei o quê, mas à noite, portanto, acordar tarde. E isto foi ficando como uma coisa que no meu mindset fixo perdurou. Okay? Mas o que é verdade mas isto não é a minha verdade. E depois de ter entrado num caminho diferente, eu percebi que eu, se me deitar por volta das 10h30 ou 11, deitar para dormir, entre as 10h30 e as 11, eu acordo naturalmente e por volta das 5h30, 6 menos um quarto, sem despertador, sem nada. E isto é o meu ritmo de sono. Não quer dizer que o ritmo de sono seja igual para toda a gente, não é igual para todos. Umas pessoas precisam dormir 4 horas, outras precisam dormir 8, umas precisam de adormecer às 7 da tarde, outras precisam de adormecer às 10, outras à meia-noite. Não somos todos iguais, cada um tem que ir experimentando. Fundamental é rotinar, acordar à mesma hora e deitar à mesma hora. Isso é que faz com que o nosso corpo se comece a entrar num ritmo de excelência e de funcionamento na sua melhor performance. Há uma primeira parte que tem a ver com isto, porque vai nos permitir depois encontrar o nosso caminho durante o dia, que nos permite estar sempre num registro extraordinário, sem ter necessariamente que estar cansado, com sono. Para te dar um exemplo, eu hoje acordei, eram sensivelmente 5h30, e não tenho sono nenhum, rigorosamente nenhum. Okay? E portanto, pois, exato. Estás a ver? E o que é que eu faço? Acordo, medito, faço a minha meditação. Acho que é uma ferramenta extraordinária para o nosso cérebro. Nós todos estamos conscientes. Há bocadinho falávamos que o nosso cérebro está desenhado para perdurar para além do nosso físico, do nosso corpo. E o que acontece? Nós, quando ficamos gordos, queremos emagrecer. Quando estamos cansados, precisamos de exercitar. Quando estamos a doer-nos as articulações, precisamos fazer flexibilidade. Portanto, o nosso corpo dá-nos muitos sinais daquilo que precisa de exercitar. A nossa mente, nem por isso. E, portanto, nós esquecemos dela. E como não a exercitamos de uma forma consciente, uma vez mais, ela muitas vezes também não nos responde da maneira que nós queremos. A parte da meditação não é mais do que fazer 15, 20 minutos de ginásio da mente, em que nós, na prática, exercitamos a nossa mente, de forma a que ela torne-se mais clarividente, nos ajude mais durante o dia. Quando nós temos momentos de dificuldade e de decisão, a nossa mente está rotinada para fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, e permite-nos fazer outra coisa extraordinária, que é olhar para nós de uma forma diferente, em paz e com tranquilidade. E olhar de fora para dentro para nós mesmos. E isso ajuda-nos a evoluir de uma maneira extraordinária. Ajuda-nos a ter diálogos internos que nos permitem evoluir para patamares diferentes, quer seja a patamares não só profissionais, pessoais, como também espirituais. E quando digo espirituais não tem a ver só com religião, tem a ver com a forma como nós estamos no mundo. Ou seja, como é que nós contribuímos para os outros. Okay? Esta parte da meditação, para mim, é fundamental. A seguir, faço exercício físico, sempre 30, 40 minutos, algum exercício intenso, com intervalado, para o pessoal suar, garantir que tem alguma dinâmica física, porque também nós precisamos de um físico que responda bem, ou seja, no nosso dia-a-dia. Repara, se nós queremos atingir os nossos sonhos, temos que ter a máquina a funcionar para lá chegar, senão na prática vamos atrasados, não conseguimos andar à velocidade que pretendemos. Depois há uma outra ferramenta que eu acho cada vez mais fundamental no dia-a-dia, que é fazeres um diário. Ou seja, nesse diário escrever um conjunto de coisas logo pela manhã, sendo que uma delas, e isto é um ponto comum a todos os meus mentores e a todas as pessoas com quem eu faço formação, tem a ver com a gratidão. Se tu começares com o dia a agradecer todas as coisas extraordinárias que te acontecem no dia-a-dia, e muitas vezes são coisas tão simples quanto eu hoje vi o nascer do sol, ou o meu filho hoje deu-me um beijinho especial, ou deu-me um abraço e eu senti-me extraordinariamente bem. Ou seja, são muitas vezes as pequenas coisas que começam o nosso dia logo com uma predisposição para estar felizes e gratos completamente diferente. Mais uma vez, enfrentaremos o dia de outra forma. Depois disto, eu costumo fazer alguma parte de desenvolvimento pessoal, seja alguns cursos online, seja aprender alguma competência que me faz falta, seja desenvolver alguma competência que eu já tenho e que queira transformá-la, ir mais além, e, portanto, tenho sempre ali um período de crescimento. Okay? E isto tudo, mais ou menos compilado, antes dos meus filhos acordarem, que é, consigo ter aqui um momento de paz e de sossego também para fazer tudo isto.
E desta forma, e antes de tomar o pequeno almoço, depois eu tomo o pequeno almoço, gosto de tomar o pequeno almoço em família. Mas é uma forma de conseguir ter uma rotina onde logo pela manhã consigo satisfazer alguns dos pontos que para mim são fundamentais a nível do meu desenvolvimento. Tem a ver com... A que horas é que tu deitas, Rui, no meio disto tudo? Diz? A que horas é que tu vais para a cama no meio disto tudo? Eu normalmente vou para a cama aí por volta das 11, ou seja, adormeço mais ou menos por volta das 11. Há dias um bocadinho mais tarde, dias um bocadinho mais cedo, às vezes adormeço quando vou adormecer os meus filhos, tenho ali uma meia hora de sono extraordinária e depois adormeço um bocadinho mais tarde, tipo 11h30, meia-noite, mas normalmente, ou seja, se for um dia normal em que não adormeça com eles, aí para as 11, mais ou menos, estou a dormir. Porque levantar, toda a gente sabe também que o sono, boas horas de sono são essenciais também para o nosso equilíbrio. E levantar às 5h30 mexia muito. Era aí que eu te queria, é isso que eu estava a dizer, por isso é que eu dizia, atenção, não olhem que o meu ritmo tem que ser igual para todos, porque mais uma vez, para, se eu me deitar às 11, se eu adormecer às 11 e acordar às 5h30, dormi 6h30, ok? Se deitar um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais tarde, acordar um bocadinho mais tarde, normalmente entre as 6h30 e as 7 horas é o que eu costumo dormir. Não somos todos iguais, o nosso ritmo de sono não é igual para todos. Onde nós temos que encontrar é experimentando, só experimentando é que nós vamos lá chegar, porque a diferença está com o teu ritmo e com o teu período de sono, ou seja, tens que experimentar, imagina, hoje vou começar a adormecer às 11, se tiver sono às 11 vou adormecer, todos os dias, agora sistematicamente, e ver como é que eu acordo. E agora que nós não temos que ir para lá de trabalhar, as pessoas até têm mais flexibilidade, podem experimentar a que horas é que acordam realmente de forma natural. E com isto, e experimentando o ritmo de sono de cada um, porque o ritmo de sono é diferente. O meu é diferente do teu, não quer dizer que as minhas horas funcionem para ti. Tu se calhar precisas de ir para a cama às 9. Atenção, posso ter agora sempre bem mais chato. Ok? E se tu fores para a cama às 9, acordas muito mais cedo também. Nesse ritmo, e o deitar à mesma hora e acordar à mesma hora e manteres o mesmo ritmo de sono é que faz com que o teu corpo entre no seu ritmo e tenha as tais horas descansadas. Porque repara, eu se for para a cama à 1h e acordar às 9 e dormir 8 horas, eu vou estar exausto esse dia. Mas isso faz parte, essa forma essa partilha, no fundo, do teu próprio ritmo, faz parte destes teus processos também de acompanhamento enquanto coach? Os meus processos, aliás, as minhas ferramentas, sim, os meus em particular não, porque é o que eu digo, isto tem que ser ajustado, cada um tem que descobrir o seu, mas sim, as ferramentas são aquelas que eu aconselho a toda a gente usar. Ora, repara, há pessoas que chegam até mim e que já meditam, já fazem exercício físico e têm outros ritmos. Repara, tu se me disseres assim, sim, mas eu medito melhor é ali antes do almoço, porque eu consigo, sento-me em paz e consigo ter... extraordinário. E eu gosto de fazer exercício à tarde, extraordinário. Percebes? Não há uma rotina que seja melhor que a outra. As pessoas têm que rotinar e têm que colocar, porque o que acontece é que o teu cérebro fica automaticamente programado para um determinado conjunto de coisas. E é importante também, já agora, a nível de produtividade daquilo que nós fazemos, é importante tentar fazer as mesmas coisas sempre nos mesmos sítios. E não colocar sítios... Um exemplo, não comer na nossa secretária. Não trabalhar na nossa mesa de comer. Okay? Eu sei que às vezes é difícil, agora durante estes períodos de isolamento social e que temos de estar em casa, pode haver aqui algum overlap de funções e, portanto, que impeça que as pessoas consigam efetivamente destrinçar de forma completa este tipo de funções, mas é importante, porque eu medito, regra geral, sempre no mesmo sítio. O que é que acontece? O meu cérebro, quando eu me sento naquele sítio, quando eu vou meditar, ele automaticamente entra em hiperprodutividade para aquela função. Se eu for trabalhar, sento-me na minha secretária e eu tenho a noção, por exemplo, eu tenho a noção clara que eu sou muito mais produtivo sentado na minha secretária do que sentado noutra secretária qualquer. Sim. Eu também. Acontece? Porque o nosso cérebro rotina, diz assim, agora estou aqui sentadinho, então, esta secretária, esta é para eu trabalhar, aqui vou, espetacular. Esta não, agora é para comer. Então agora vou relaxar e vou desfrutar e comer. Okay? Eu queria fazer aqui um resumo final, ou portanto, tentarmos chegar aqui à parte final, que é o objetivo também é de fazer com que as pessoas percebessem
que muitas vezes um coach com formação, com predisposição e com vocação para ajudar, porque é extremamente importante, pelo menos no meu ponto de ver, e tu sabes que eu trabalho com muitas pessoas, é muito importante a questão vocacional, as pessoas estarem aptas para fazerem aquilo. Portanto, eu sinto que tu estás bem vocacionado e bem formado dentro desta área. Para as pessoas que não estão familiarizadas, e hoje, infelizmente, nós tivemos não conseguimos ter uma conversa fluida, portanto, pode-se ter perdido aqui alguma informação. Gostava que tu encerrasses este live explicando só às pessoas porque que elas devem ter um coach, se realmente elas sentirem necessidade, não é? Porquê? Que diferença é que vai fazer um coach no acompanhamento ou no atingir das suas metas e dos seus objetivos? Não qualquer coach, tu em particular. Exato. Olha, já agora, tocando nesse ponto, eu em particular sim, se for nesta perseguição de sonhos. Repara, há coaches para tudo hoje em dia. Há coaches para saúde, há coaches para condicionamento físico e, portanto, eu não sou seguramente a pessoa certa para isso. Okay? Portanto, há pessoas que se especializam nas áreas que se especializam. Como tu estavas a dizer e bem, as pessoas devem escolher um coach que, primeiro, tenha motivação suficiente para o fazer e, como tu sabes, está alinhado totalmente com o meu propósito. Portanto, isto para mim é uma paixão mais do que outra coisa. É algo desde que eu acordo até que eu me deito, está no meu pensamento. E é importante ter pessoas que tenham, como tu dizias, a formação também relevante para ajudar as pessoas. Porque senão poderemos estar a enverdar por um caminho diferente. Agora, pegando na tua pergunta, que é porquê que as pessoas devem ter um coach? Bem, por dois motivos principais. O primeiro é nós podemos atingir qualquer coisa que nós queiramos, pode levar muito mais tempo, ok? E eu falo isto por experiência pessoal, eu próprio passei por este processo, eu próprio acreditei que era capaz de fazer tudo e chegar a todo lado quando eu queria sozinho, e foi quando eu comecei a trabalhar com outras pessoas, foi quando eu comecei a ter os meus próprios coachings e percebi que me catapultaram para sítios diferentes e que me catapultaram para níveis diferentes. Porquê? Porque é muito difícil nós olharmos para nós de fora. Repara que não há nenhum atleta de alta competição que não tenha um treinador. A não ser, mesmo que exista um ou outro, são seres extraordinários que fazem de uma maneira extraordinária e que eu admiro muito, mas lá está, é um em 1 milhão ou 2 milhões ou 3 milhões ou não sei quantos milhões de atletas de alta competição. Portanto, todos têm um coach. E porquê? Porque precisam de alguém que esteja de fora a dizer assim, olha, corre mais assim, põe o pé desta maneira, chuta daquela maneira, defende desta maneira, atenção, quando tu te atiras para o chão, deixas ficar não sei o que desta forma. Portanto, dependendo do tipo de desporto, não é? É alguém que está de fora e que vê. E que incentiva, repara, porque isto é muito difícil, nós evoluirmos e queremos crescer, é como eu dizia, o mindset fixo está sempre a ativar. E, portanto, é importante ter alguém, muitas vezes, de fora, que nos diz assim, está bem, eu já percebi, ok, vamos pôr essa tua ideia, vamos debatê-la um bocadinho, já percebi onde é que queres vir, agora vamos voltar onde nós queremos chegar. Vamos dar incentivos para que a pessoa consiga chegar lá. Okay? Este é um dos pontos fundamentais, é nós conseguimos ter alguém que nos ajuda de fora a atingir os nossos sonhos. E outro ponto, o segundo ponto é teres alguém que nos ajuda a chegar muito mais rápido onde nós queremos chegar. Porque, obviamente que todas estas questões de ferramentas, todas estas questões de técnicas e tudo funcionam, mas se tu tiveres alguém que as sabe utilizar da melhor maneira, que já as usou com imensas pessoas e que já repetidamente teve sucesso, ela sabe como te ajudar a utilizá-las da melhor maneira e muitas vezes para ti. Ou seja, como estávamos a falar há bocadinho da rotina, uma coisa é eu dizer assim, olha, tens de ter uma rotina diária, eu dou-te uma receita. Repara, há muitos coaches por aí dão receitas, e normalmente uma receita, quando dás uma receita estás a ser mais um trainer do que um coach, ou seja, tu estás a esperar que aquela receita se aplique a toda a gente da forma igual. E um coach faz diferente, ele pega numa receita e diz assim, ok, isto é a base da receita e agora vamos ter que adequar às tuas necessidades, às tuas especificidades, ao teu propósito, aos teus objetivos, a quem tu és na realidade e onde tu queres chegar, ao teu background,
onde estás inserido, como é que tu podes fazer as coisas, se tens filhos, se tens família, se tens trabalho. Muitas vezes muitas pessoas dizem, o meu sonho passa por fazer qualquer coisa, mas eu tenho que trabalhar para pagar as contas e sustentar a minha família. E isso não é contraditório. Okay? É verdade que as pessoas têm que manter isso. Eventualmente, durante algum tempo, há de chegar um momento em que podem cortar com esse processo e seguir o seu sonho. Mas isto tudo é se tiveres alguém que está por trás e que te ajuda e que te incentiva todos os dias e que te faz com que tu atinjas os teus objetivos de uma forma mais sustentada, de uma forma com um método para lá chegar, não seja um bocadinho ad hoc e vais experimentando isto ou aquilo. E mais uma vez estou a dizer, eu estou a falar de mim próprio, posso dar a minha experiência porque eu também fiz isso. Eu também pensei, isto é fácil, a gente vai fazendo. A curva de evolução, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com outras pessoas, é extraordinária, é exponencial. Agora o exponencial está na moda, é exponencial, infelizmente agora está na moda, mas repara, é exponencial a tua curva de crescimento a partir dali, porque lá está, tens alguém que diz assim, olha, hoje, a partir de agora tens que fazer isto, porque não está a correr muito bem desta maneira, então vamos fazer antes assim. E tu fazes isto sozinho, tens consciência que não está a resultar muito bem, porque isto é muito difícil, nós temos consciência de que aquilo que nós estamos a fazer por nós próprios não está a correr muito bem, isto é muito difícil de ser feito. A seguir temos que olhar e dizer assim, ok, então que ferramenta é que eu vou utilizar, se não é esta, qual é? Então eu vou ter que andar a investigar e perceber, etc. E portanto é muito difícil e muitas vezes frustra as pessoas porque não encontram a ferramenta certa, porque não percebem como é que a devem utilizar, porque não sabem como é que devem passar para o nível seguinte na vida delas. E portanto, isto, não ter um coach, muitas vezes tem a ver com isto, tem a ver com desistir dos nossos sonhos, porque não sabemos como lá chegar. E como não sabemos como lá chegar, não conseguimos fazê-lo de uma maneira consistente e coerente connosco próprios e com isto estamos realizados com aquilo que estamos a fazer. No fundo, e jeito de conclusão, no fundo é ter um parceiro profissional, alguém que realmente com base na experiência e com base noutros acompanhamentos, vá conseguindo dar feedbacks, apoiar e auxiliar a pessoa a chegar e a atingir. Como tu sabes, eu trabalho rodeada de profissionais porque um espaço de work é isso, é um espaço onde coabitam vários profissionais e isso para nós tem sido também uma fonte de apoio e de crescimento, não numa filosofia de one-to-one, um para um, mas numa filosofia de crescimento em rede. Portanto, eu entendo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer. Gostava também de aproveitar agora, já que estamos a encerrar, primeiro agradecer-te. Lamento que tenha sido isto assim um bocadinho aos altos e baixos. Esperar que tu partilhes, eu também já partilhei alguns dos teus contactos profissionais, mas se sentires, eu sei que fizeste uma página recentemente, porque é importante dizer que é recente, porque às vezes as pessoas vão ver e avaliam muito pelos likes que se têm, esqueçam isso, as pessoas estão a trabalhar, nem sempre toda a gente usa as mesmas ferramentas com a mesma urgência, porque... Recente de ontem, portanto é fresquinha. Não é porque não tivesse de operar na área que já estás a fazê-lo há alguns anos, mas porque até agora ainda não tinha surgido certamente a necessidade de fazeres essa página, por vários motivos. Queria também relembrar que esta semana a abordagem é mesmo muito de filosofias de vida, de apoio, e vamos na quinta-feira fazer uma abordagem completamente diferente para crentes e não crentes. Eu contra mim falo, pronto, e o Rui, entretanto, lá foi ele, mas entendemos que seria interessante trazer cá uma visão mais espiritual. Sabemos que nesta altura, por esta altura existem várias pessoas, eu estou aqui só a contextualizar o próximo live, Rui. Existem várias pessoas que se apegam às suas crenças e nós entendemos por bem trazer cá o padre Paulo Duarte, que é um padre jesuíta, tem estado em muitos canais de televisão, tem sido chamado para muitos podcasts também, tem uma visão muito diferente e eu sei que atualmente existem um conjunto de questões até à própria igreja, é óbvio que ele não representa a igreja toda, nem vai poder responder a tudo isso, mas certamente haverão muitas questões aqui sobre
o estado ou de apoio da Igreja durante esta crise, mas iremos discutir aqui questões como a espiritualidade e a forma como as pessoas se socorrem dela para ultrapassar as dificuldades. Portanto, Rui, muito obrigada mais uma vez, tu foste lá dar a tua volta e voltaste. Olha, lamento, só tenho mesmo isto a dizer, lamento que tenha sido assim com estes sobressaltos todos, mas acredito que nesta fase final se tenha conseguido passar aqui a mensagem e realmente quem quiser conhecer melhor dentro deste âmbito do apoio e do coach, que poderá fazê-lo vendo a nossa página, porque tem lá os teus contactos, ou eventualmente mandando-te um pedido direto. Portanto, obrigada, espero que tenha sido proveitoso para ti. Mensagens, podem ir à minha página no Facebook, como tinhas dito, até hoje não tinha tido essa necessidade, mas acho que dados os tempos em que estamos a viver, fiz aqui um bocadinho uma maratona para lançar qualquer coisa e, portanto, iniciei ontem e agora vai começar a ser alimentada com alguns conteúdos e vou começar a partilhar lá aquilo que eu partilhava antes de outras formas, vou começar a partilhar lá, portanto, quem quiser seguir, faça like e siga a página e a partir daí também vão tendo algumas dicas e ideias de como é que podem melhorar e aproveitar este tempo também para fazer tudo aquilo que falámos, sair daqui mais fortes. Olha, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos. Pena realmente estes solavancos que tivemos, mas espero que as pessoas tenham conseguido reter informações úteis para a vida delas, para seguirem os seus sonhos, para saírem um bocadinho mais fortes desta fase em que todos estamos a olhar para isto como um ponto muito negativo, olhar para isto como um ponto eventualmente positivo, ou com alguma positividade, como é óbvio, tem coisas negativas, como todos sabemos, mas pelo menos tentarem ter alguma positividade no meio disto tudo e se acharem que claramente eu posso ajudar, por favor contactem. A nossa primeira conversa é sempre gratuita, não tem custo nenhum, portanto eu a Ivone já sabe disto, eu só trabalho com pessoas com quem eu crio a empatia e a capacidade, eu acredito que tenho a capacidade de as ajudar, porque como estávamos a falar há bocadinho, há vários tipos de coaches, e se eu não for a pessoa certa, não faz sentido irmos trabalhar em conjunto, porque provavelmente não chegaremos aos sonhos da forma mais rápida e eficiente. Obrigado a todos e espero que sejam felizes e consigam chegar aos vossos sonhos. Muito bem. Eu vou aqui, Rui, peço-te que não desligues, que eu vou só aqui parar o live. Vemo-nos então na quinta-feira, no próximo live às 9h30.